Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. João, capítulo 15, versículo 7. Está escrito assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Bom, essa palavra, está escrita no Evangelho de João. João foi um dos discípulos de Cristo, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, o mais novo deles, e ele conviveu com Jesus, era um dos 3 mais chegados de Jesus. Todo o ministério de Jesus ele acompanhou, e ele escreve essa carta como testemunha ocular de fatos que ele viveu, e ele escreve aqui as últimas instruções que ele recebeu, como um integrante dos discípulos, as últimas instruções após a Santa Ceia, ali quando Jesus estava prestes a ser traído, antes dele ir ali para o Getsemane. Quando nós observamos aqui no capítulo 13 em diante, ele começa essas últimas instruções. No capítulo 14 ele continua essas instruções, no capítulo 15, e há algumas palavras interessantes aqui, Jesus fala sobre vários assuntos, um conteúdo extenso, se a gente for analisar. Ele fala do Espírito Santo. No capítulo 14 ele fala para nós não turbarmos o nosso coração, e ele vem falando sobre coisas interessantíssimas. Aqui no capítulo 15, ele diz que ele é a videira verdadeira e o pai dele, é o lavrador. E ele fala da importância de nós estarmos em Cristo, estarmos nele, E ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, aquela pessoa que está em Cristo e não foi transformada e não se esforça para frutificar, para deixar ser transformada e viver para Deus, essa pessoa ela vai ser lançada fora. Por quê? Porque automaticamente ela não vai conseguir vencer o pecado se ela não se voltar buscando a Deus de todo o seu coração, e deixar com que o mundo, com que o pecado, com que essas coisas que tentam tirar a nossa atenção, se essas pessoas não lutarem contra isso, contra essas coisas que desagradam a Deus de forma intensa, ele não vai vencer, ele não vai conseguir obedecer a palavra de Deus, ele não vai conseguir se manter em Cristo, porque se manter em Cristo, o cristão ele precisa renunciar a si mesmo diariamente e viver para Deus, Então, por isso que essa pessoa vai ser tirada, ela não vai ter a comunhão real com o Espírito Santo, porque talvez a motivação dela não é correta, ela não quer de fato servir a Deus para ter comunhão com Deus, para viver de acordo com a palavra de Deus. Talvez ela busca outras coisas, promoção, ser fama, dinheiro, e essas pessoas infelizmente estão equivocadas na sua motivação. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, aquele que realmente serve a Deus de forma verdadeira, Porque existe o falso e existe o verdadeiro. Então, aqueles que se aproximam de Deus para desfrutar da presença de Deus, de tudo aquilo que Ele promete, evidentemente que é como se fosse um contrato de adesão. Ele impôs as regras e nós aceitamos pela fé e vivemos de acordo com a palavra dele ou não. É bem simples. Então, aqui, ele diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, Então, quando o cristão está em Cristo, que é a videira, ele frutifica. E, se não estiver na videira, então uma vara só, ela não produz frutos. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, nós vamos frutificar quando estamos em Cristo e quando estamos obedecendo a tua palavra, vivendo de acordo com Ele, crendo nele, dependendo dele, vivendo para Ele. E ele diz: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, e esse dá muito fruto. Por quê? Esse fruto é o fruto do Espírito. E Gálatas 5:22 fala, que é amor
alegria, né, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então essas pessoas foram transformadas. Elas vivem de acordo com a palavra de Deus e praticam boas obras, né? Agora, as boas obras não é causa da salvação. É uma manifestação de fato das pessoas que foram salvas, né? Elas foram criadas para as boas obras, né? Então, viver frutificando só quando nós fomos transformados, ou quando um verdadeiro cristão creu em Cristo, né? Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, porque as pessoas imaginam que é só Salvador, né? Na verdade, ele tem que ser o nosso Senhor. E isso impacta em eu, como ser humano, aceitar a vontade de Deus e crer nas promessas de Deus e não mais viver da maneira que eu vivia, o que o ser humano vive antes de encontrar Jesus, que é satisfazendo os seus próprios desejos pecaminosos que desagradam a Deus, vivendo na mentira, no adultério e várias coisas que Deus desagrada. Então é preciso sim viver de acordo com a palavra de Deus. Aí ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e o lançam no fogo e arde. Aqui fala da condenação. Então, se alguém não estiver em Cristo, seja ele, né, aquele que está tentando viver na presença de Deus, está na igreja, não quer dizer que a pessoa será salva, a não ser que ela seja transformada pelo poder de Deus, né, que ela de fato tenha sido convertida. E todos aqueles que não estiverem em Cristo, eles serão condenados eternamente. Aí a Bíblia diz no versículo 7, que foi o que eu li: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem uma condição: se vós estiverdes em mim, nós precisamos estar em Cristo e as palavras dele, a palavra de Deus, estar em nós, né? Pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Às vezes as pessoas querem bênção, querem só desfrutar de maravilhas, e o evangelho não é isso, né? Quando nós estamos em Cristo e a palavra de Cristo está em nós, nós temos visão espiritual, nós temos comunhão com Deus, nós sabemos o que de fato é importante para as nossas vidas. Nós não pedimos nada para simplesmente nós desfrutarmos. Nós entendemos que o mais importante é o reino de Deus, a igreja cumprir o seu papel de anunciar o evangelho, de ajudar as pessoas, de levar a mensagem de salvação, as boas novas de salvação, de fazer missões, né? De ajudar as pessoas a ter o mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus, que é conhecer o Salvador, né? Então a gente vai pedir essas coisas, a gente não vai pedir nada para simplesmente satisfazer os nossos desejos, e nós vamos entender o propósito de Deus, que é a salvação, que é porque Jesus morreu para salvar a humanidade, né? Então nós precisamos frutificar, nós precisamos viver como verdadeiros cristãos, anunciando o evangelho de Cristo, falando que Jesus é o Salvador, que ele transforma, que ele cura, que ele liberta, né? E principalmente que ele é o Salvador, que todos aqueles que creem em seu nome serão salvos, né? E estarão eternamente com ele. E o versículo 10, só para finalizar, ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus se submeteu à obediência, né? E ele faz aqui, tem uma condição: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, aquele que guarda a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, esse permanece em Cristo e permanece no amor de Cristo, esse é salvo, né? E do mesmo modo que Jesus se submeteu à obediência, ele sabia que ele tinha um plano, né? Que Deus tinha um plano de salvação, e ele por amor, ele voluntariamente ele se entrega, ele entregou a sua vida para nos dar a vida eterna. Isso é extremamente importante, mas exige de todo cristão, de todo aquele que crê em Cristo, obediência e uma entrega, né, de dedicação integral, de santidade, de esforço, para que a gente permaneça em Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.